Meus queridos irmãos, celebramos hoje o quinto domingo da Quaresma. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, nós iniciávamos com este domingo o tempo da Paixão. Não temos mais o tempo da Paixão, mas as leituras que nós ouvimos e iremos ouvir da agora em diante, tem este teor de nos levar em direção à paixão de Jesus Cristo. Nós iremos celebrar na quinta, na sexta-feira santa, no sábado santo e depois a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Jesus no Evangelho anuncia a paixão. Ele confirma que de fato irá morrer por cada um de nós. Ele é o grão de trigo que morre para dar trigo, para se tornar uma planta que dá fruto, que dá trigo. Ele é aquele que morre. Morre literalmente, porque de fato ele morreu na cruz, ele foi até as últimas consequências por amor a nós e morre a cada dia. Nós não podemos dizer que existe na vida de Jesus apenas um único sacrifício. Nós não podemos reduzir o sacrifício de Cristo apenas à cruz. A cruz é o sacrifício e o amor até as últimas consequências. Mas a vida inteira de Cristo é sacrifício, é entrega. Ele é a vítima de amor, ele é a vítima que dá a vida, que se entrega por nós sempre, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição. Jesus, ele foi sacrifício por cada um de nós. Ele se fez sacrifício. Quando ele deixa, podemos dizer, de certo modo, deixa, mas não deixa, o seio da Santíssima Trindade e se encarna, ele se sacrifica, ele se aniquila, ele se rebaixa. Quando ele é posto na manjedoura, nós não podemos negar que aquilo é um sacrifício, é um ato de amor, um ato de sacrifício. O Filho de Deus, que deveria estar num trono com as mais belas pedras preciosas que nós já encontramos, foi posto numa manjedoura, um pedaço de pau, um coxo, onde os animais se alimentam. Quando Cristo se esconde em Nazaré, 30 anos, na carpintaria do seu pai, ajudando a sua mãe nas tarefas de casa, nos deveres de casa, ele se sacrifica. É o próprio Deus que se esconde na carpintaria, que se esconde no cotidiano. E também, é claro, ali ele santifica o cotidiano, ele santifica o trabalho, ele santifica a vida doméstica. Jesus teve 3 anos de vida pública e 30 anos de vida escondida em Nazaré. Ele está se sacrificando. Quando Jesus, ele sai de casa para a sua missão, ele não tem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então a vida de Cristo toda é um grande sacrifício de amor a Deus, amor a Deus através dos irmãos. Portanto, um amor aos irmãos também. No Evangelho, alguns gregos que tinham ido para Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, ou seja, eram gregos convertidos, prosélitos, eles pediram a Filipe: queremos ver Jesus, gostaríamos de ver Jesus. E quando Filipe apresenta esses gregos para Jesus, Jesus, em vez de dizer que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, o esperado, ele anuncia a sua paixão. Ele diz: chegou a hora. Nós agora devemos lembrar que lá no início do Evangelho de João, quando Maria pede a Jesus para dar um jeito, porque tinha acabado o vinho da festa de casamento, ele diz para Maria: mulher,
ainda não chegou a minha hora ainda não chegou. Mas ele antecipa a sua hora para atender um pedido da sua mãe. Algumas pessoas usam esta fala de Jesus para dizer que, está vendo, Maria é uma mulher qualquer. Jesus diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ele fez o que ela quis. Quer dizer, só reforça ainda, o poder que ela tem de intercessora. Ainda não chegou a minha hora. No entanto, ele antecipou a hora. Agora ele diz, a minha hora chegou. Finalmente chegou a hora para a qual ele veio, a hora de dar a vida, a hora de ser elevado da terra, para atrair todos a ele, a hora de se entregar até as últimas consequências, por amor ao Pai, por amor a nós, a hora do grão de trigo deixar de ser grão de trigo, para se tornar trigo e dar fruto. E se esse é o caminho que o nosso mestre seguiu, Jesus deixa claro no Evangelho que o discípulo precisa seguir este mesmo caminho. Não só os judeus, mas também os pagãos, ou seja, todos aqueles que quiserem ser discípulos. Quando esses gregos que manifestam o desejo de ver Jesus, aqui nós já vemos bem claro a salvação começando a alcançar os de fora, não só os de dentro, mas os de fora, porque foi para isso que ele veio. Domingo passado, no Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer, eu não vim para condenar, eu vim para salvar a todos que crerem. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, quem crer, esse é o critério, não é mais uma relação sanguínea, não é mais uma eleição à base do sangue, porque os judeus, até hoje, só são judeus aqueles que nasceram da descendência das 12 tribos de Israel. Agora não é mais só os judeus, não é mais uma aliança gravada na carne, agora é uma aliança gravada no coração, como nós ouvimos na primeira leitura, uma aliança, uma lei impressa no coração das pessoas, através da fé. Então, aqueles que tiverem fé serão discípulos, podem ser discípulos de Jesus. E a fé leva necessariamente a imitar o seu mestre, leva necessariamente a seguir os passos de Jesus. Aonde está o mestre, aí está o servo. Aonde eu estou, estará também o meu servo. Ou seja, se Jesus é o grão de trigo que morre para gerar vida, o servo também precisa morrer para gerar vida. E aqui está um pedido que Jesus faz a cada um de nós. Saibamos morrer para dar vida. Saibamos morrer para sermos mais na vida das pessoas. Se Jesus não morresse, não seria o Salvador. Se Jesus não morresse, não seria o Redentor, não seria o Messias, não nos salvaria, não nos resgataria. O grão de trigo precisou morrer, como ele sempre morreu, como nós dissemos no início da reflexão. Ele sempre se entregou, ele sempre foi vítima, ele sempre foi sacrifício. E nós também. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer literalmente. E tomara que chegue logo, não? Ou não? Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Tomara que chegue logo. É claro, e que chegue logo se nós estivermos preparados, né? Se não estivermos preparados, tomara que demore um pouquinho mais, até que estejamos preparados. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer literalmente. Mas enquanto este dia não chega, nós precisamos morrer agora, hoje, para os nossos gostos, para as nossas paixões desordenadas, para o nosso desejo desordenado, para os nossos sentimentos desordenados, para a nossa mente desordenada, com ideologias e com tanta coisa que acontece na nossa cabeça e só na nossa cabeça. Quanta coisa precisa morrer em nós.
E isso também nós podemos levar para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. Se o pai não morre, não tem filhos. Se o pai não morre, ou se o homem não morre, não tem filhos. Porque para eu ter filho eu preciso morrer, eu preciso renunciar a muitas coisas que eu poderia fazer. Quantas pessoas poderiam trocar de carro todo ano, mas não trocam porque tem filho? Quantos homens poderiam viajar mais, mas não viajam porque tem filho? Quantas mães poderiam ter roupas melhores para vestir, roupas mais novas, roupas da moda, roupas atuais, mas não vestem porque tem filhos? Mas vale a pena, porque um filho vale mais do que uma roupa nova, um filho vale mais do que uma viagem, o filho vale mais do que qualquer divertimento, o filho vale mais do que um micro-ondas ou um eletrodoméstico que eu deixo de comprar porque eu tive filho. Quantas pessoas não têm coisas que poderiam ter, não fazem passeios que poderiam fazer, porque estão morrendo todos os dias, ou seja, têm filhos, ou têm outras prioridades na família, às vezes a saúde, às vezes o estudo, às vezes as coisas do dia a dia, a alimentação, por exemplo, uma alimentação melhor, enfim, são muitas prioridades que a gente tem, e que quanto mais a gente aprofunda na nossa vida cristã, mais a gente entende que precisa morrer. E é por isso que muitos não querem ser cristãos, porque às vezes até num primeiro momento acham que ser cristão é ter tudo, ser cristão é ser tudo, ser cristão é não ter nenhum problema. E aí quando se deparam com a realidade, abandonam a fé, porque ser cristão é morrer. Ser cristão é morrer, porque amar é morrer. Não é possível amar sem morrer. Não é possível amar sem sentir dor. Dor e amor são duas faces da mesma moeda. Dor não é necessariamente uma coisa ruim. Dor, às vezes, é o resultado do meu amor. Amar dói, mas vale a pena sentir dor pelo amor. Vale a pena sentir dor pelas coisas de Deus. Agora, se eu não quero sentir dor, sofrer pelas coisas de Deus, vou sofrer pelas outras coisas, porque o sofrimento é inevitável. Não existe um remédio, não existe uma injeção, não existe um tratamento que tire todas as nossas dores. Pode até às vezes aliviar a dor do corpo, mas e a dor interior? E aqui no Evangelho, e aqui eu termino também, Jesus sentiu-se angustiado, sentiu uma dor interior. A angústia é uma dor interior. E em Jesus foi tão grande esta dor interior, essa angústia, que nós vemos nos outros evangelistas, que ele suou o sangue. Por causa de nós, as veias, os vasos sanguíneos do rosto de Cristo se romperam, e ele suou o sangue. Por causa de nós, porque foi por culpa nossa que ele sofreu, porque todo o sofrimento que lhe foi causado foram causados por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, e se não fosse assim, nós não seríamos salvos. Essa é a beleza de tudo isso, embora nós temos que bater no peito, dizendo, é minha culpa, minha tão grande culpa, é graças a isso também que nós fomos salvos, porque se ele não tivesse morrido pelos meus pecados, eu não seria salvo. Então os meus pecados causaram dor em Cristo, angústia em Cristo. Mas ele se sentiu angustiado por causa de mim também, no sentido de que ele quis sentir o que eu sinto, ele quis experimentar o que eu experimento. Então, se você tem dores existenciais, se você se sente angustiado, se você se sente aflito diante do futuro, ou até mesmo diante do presente, das incertezas desse mundo, Jesus se sentiu angustiado por você, pensando em você, para te ajudar a viver a sua angústia. Por isso, queridos irmãos, nós não estamos sozinhos na cruz, no sofrimento. Aonde está Jesus, aí estará o servo. Onde está o Senhor, aí estará o servo.
Jesus passou por tudo isso para nos ensinar o caminho. E na voz do Pai nós ouvimos o conforto que nós precisamos. Nós ouvimos a palavra ou as palavras que nos dão a esperança. Eu o glorifiquei e eu o glorificarei. Eu o glorifiquei, eu o glorificarei. Jesus foi glorificado, nós também seremos, se seguirmos os seus passos. Neste dia, neste domingo, onde Jesus anuncia, confirma a sua paixão, vamos pedir a Ele uma graça especial, a graça de sabermos unir a nossa vida sempre à vida de Cristo, unir os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos desesperos, as nossas aflições a Jesus Cristo, porque tudo que nós sentimos, Ele já sentiu, tudo que nós passamos, Ele já passou. A única coisa que Ele não experimentou foi o pecado, mas o resto, tudo que nós sentimos, todos os dramas humanos, Jesus experimentou na sua carne e na sua alma. Por isso Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir-se angustiado. Ofereça a sua angústia a Jesus, una a sua angústia, os seus sofrimentos, as suas dores a Jesus, com esta voz, essa certeza daquilo que o Pai diz entre as nuvens: eu o glorifiquei, eu o glorificarei.